De volta com o Jornal Centro-Sul, aqui pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que é pré-candidato ao governo do estado do Piauí. E a gente volta com ele direto de Teresina. Bom, doutor Silvio, nestes tempos aí de pandemia, falando dessa questão, o senhor disse que os governantes têm virado as costas, e suponho eu, o senhor disse, inclusive para aqueles que mais precisam. Eu tenho a sensação, aqui como jornalista, como comunicador, que não apenas no Piauí, mas especialmente no Piauí, tem havido aí a decretação de muitas medidas, inclusive algumas que são questionáveis, né? Nessa questão do cerceamento de liberdade e também, suponho eu, em alguns casos, é mera suposição, para carrear recursos do Tesouro Nacional para o estado do Piauí. E onde esses recursos são aplicados, não fica claro, não tem ficado claro para a população piauiense, doutor Silvio Mendes. Inclusive, agora recentemente, o atual governador decretou, mais precisamente, dia 25 de dezembro, o governador Wellington Dias, do PT, decretou calamidade pública para 35 municípios aqui da região do semiárido, sob a alegação de escassez de chuva, falta de chuva. E agora, dia 3 deste mês de janeiro, decretou calamidade pública em todo o estado do Piauí, incluindo os 35 municípios aqui do semiárido, nós aqui estamos, a gente fica torcendo que chova. Não temos problema de alagamento, de pessoas desabrigadas por causa da chuva. Nós queremos pedir a Deus que envie água, claro, né? Pelo menos no momento atual não estamos em calamidade. Como é que o senhor vê? Não é contraditório esse tipo de situação? Porque eu suponho, eu não sou gestor, o senhor é que foi prefeito aí da capital, sabemos que aí em Teresina algumas famílias, algumas centenas, poucas centenas de famílias foram desabrigadas, aquelas que residem em áreas mais baixas aí por causa do excesso d'água do rio Parnaíba. Como é que o senhor vê isso e essa questão também desses decretos de cerceamento de liberdades? Parece que se tem o controle exato do vírus, onde o vírus ele pode efetivamente se reproduzir com aglomerações de tamanhos variados. Mas eu pediria para o senhor fazer o possível para responder com bastante objetividade, que eu vou ter um outro bloco e gostaria de encerrar ainda esta entrevista com o senhor, falando sobre as últimas movimentações de natureza política aqui no Piauí. Então, são essas as indagações para o momento. A questão do cerceamento das liberdades e esses decretos, aparentemente, a meu ver, contraditórios. Como é que o senhor analisa? O governo, ele, além de arrogante, todos os governos, ele não tem concorrência, não é diferente. Um hospital público pode funcionar muito ruim e ele continua aberto, prestando serviços ruins. Um privado, não, ele fecha a porta. Sobre a história de virar as costas, Erivan, é preciso que a gente esteja sempre alerta, olhando nos olhos de quem fala. A imprensa tem uma grande responsabilidade de levar a notícia como ela é, como o fato acontece, e são poucos os que, como você, têm ética e passam para mim, para nós, a notícia para que eu possa fazer meu juízo de valor. A gente sabe como é que isso acontece também, não é só botar a culpa nos outros, vamos cada um assumir seu papel. Veja só, o exemplo de Bocaina, aí na região da Grande Picos. A barragem de Bocaina, ela tinha algumas dezenas de trabalhadores que sobreviviam com a criação do peixe. Isso teve problemas, não é mais como foi. A pergunta: quantas barragens foram construídas a custos elevados, Piauí afora, e que não são aproveitadas, seja na criação de peixes, que alimentaria centenas de piauienses, sequer uma vazante para o pequeno produtor ter a oportunidade de aumentar a sua produção, e
E aí agora, a notícia de que a Agenda Brasil, dando R$ 400 por família, que vai alcançar metade da população do Piauí, veja só, metade da população do Piauí. São 1.600.000 pessoas que vão complementar sua renda, a pouca que tem, e é importante que aconteça. Mas isso me causa tristeza. Essa ajuda, para mim, ela não deveria existir se tivesse sido dada oportunidades às pessoas da chamada classe C, D e E, que são as mais pobres, de terem oportunidade para os seus filhos, de ter uma assistência técnica adequada para a sua produção. Então são coisas muito simples e óbvias. Eu estou falando de fatos conhecidos de todos. Quanto à questão da epidemia, do que foi feito, eu participo de vários grupos de médicos, mais de 200 empresários, e é impressionante como aqui em Teresina, nesse grupo de empresários, quem mais discute o Covid é um procurador da República e um engenheiro. E, naturalmente, eu não vou discutir esse tipo. Eu sou médico, mas não sou especialista nessa área. Então, eu procuro um médico, como se procura um mecânico, um pedreiro, um eletricista, de confiança para orientar naquilo que couber. Então, várias leviandades foram cometidas. E eu rotulo isso como crimes, porque foi politizado, né, seja o governo federal, seja quem se opõe a ele, e a população foi a vítima de toda essa movimentação indevida. O interesse financeiro da indústria farmacêutica, foram produzidas rapidamente mais de 20 vacinas diferentes, que hoje se constata que não são eficientes como foi prometido. Se calcula que essas vacinas, a indústria farmacêutica ganhou cerca de 200 bilhões de reais. Isso, a preço de hoje, custa mais de 1 trilhão de reais que foram gastos com vacinas que não se mostram eficientes. Agora se discute a questão da vacina à criança, que tem muitos riscos e é preciso ter muito cuidado, Apareceu essa variante, que era previsível. Todo vírus se modifica, seja ele qual for, seja os que causam doenças, porque tem muitos vírus que não causam doenças. Eu não posso concordar, acho que ninguém de bom senso pode concordar, que o tratamento dado com autoritarismo, como você diz, privando a liberdade dos cidadãos, tratassem a Constituição Civil igual a que se trata as escolas, por exemplo. São duas coisas absolutamente diferentes. E nós vimos agressões, famílias na praia, às vezes uma praia deserta, sendo presas por estarem numa praia deserta. Então, vimos tudo que a gente imaginava que não fosse possível acontecer. Nós vamos ter que aprender com o Covid. Ele não vai embora tão cedo. O que se tem notícia que a gente pode acreditar é que essas variantes, como essa Ômicron, que está causando algum problema no mundo inteiro, no Brasil menos, ela é um sinal de que essa pandemia, ela começa a dar sinais de curva descendente, né? Mas agora, por conta das chuvas, também há anos, desde que se sabe, desde que a gente se entende, quando muda o clima, e o período da chuva que for antecipado, começa a chegar outras viroses, como a gripe agora, né? Uma gripe mais forte, uma gripe que causa mais febre alta, principalmente em crianças. E aí você me dá a oportunidade de passar para os pais, os responsáveis pelas crianças, que é uma febre alta, ela demora mais ou menos 3 dias, em média, febre alta, muito alta, chega a mais de 39 graus, e é preciso entender, e aí eu vou aproveitar a oportunidade. Nenhum antitérmico, seja de pirona, novalgina, o que for, baixa uma febre alta de uma criança. E uma criança pequena, a febre alta pode provocar convulsão. Ela pode ter convulsões por uma febre alta. Então, o que deve ser feito? Uma criança pequena, abaixo de 5 anos principalmente, ele deve ter, ao constatar que a febre é alta,
é preciso que você coloque dentro d'água, de um banheiro, debaixo de um chuveiro ou de uma bacia, contanto que a água ela tem a capacidade de baixar rapidamente a temperatura. Primeiro você bota dentro da água a criança, depois vai buscar o remédio. Eu tive uma filha que teve convulsão febril, ela tinha 2 anos e meio, e teve uma convulsão febril e depois precisou tomar remédio durante muito tempo, para evitar que esse fato se repetisse. Então é dramático. Por favor, quem tiver criança pequena, ao perceber que tem uma febre alta, coloca dentro da água, debaixo do chuveiro, dentro de uma bacia, enfim. E depois vai buscar o remédio da febre, né? Mas essa febre demora em torno de 3 dias, tira o apetite da criança e principalmente à noite. Então não pode dormir, não pode perder a vigilância sob pena de poder ter alguma complicação que é evitável.